E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Genai. Vim trazer para vocês mais conhecimento sobre Digimon e hoje a gente vai estar falando sobre um grupo que tem muita gente pedindo há muito tempo para me falar, que é sobre os 7 grandes Lords Demônio, né? Eles são um grupo que vem sendo retratado há muito tempo em Digimon, que já está completo há muito tempo também, e que é, na grande maioria das vezes, é responsável por muita desgraça no mundo digital. E lógico, às vezes alguns deles estão envolvidos, às vezes estão todos eles envolvidos, às vezes sob o nome dos 7 Lords Demônios, às vezes não, às vezes eles estão só como um Digimon lá que é do mal, né? Então vamos começar falando um pouco sobre eles. Primeiro, a gente sabe que eles representam 7 demônios, certo? Esses 7 demônios têm a ver com a mitologia judeu-cristã. Eles têm referências da classificação de demônios de um cara chamado Peter Binsfield, né? Eu vou estar falando vários nomes de livros aí e coisas do tipo. Se vocês quiserem dar uma pesquisada para vocês estarem descobrindo e aprendendo um pouco mais sobre essas coisas, por favor, vão em frente porque tem coisas muito legais, né? Eles também incorporam alguns elementos, referências de 2 poemas épicos, que é um chamado Paradise Lost, escrito por John Milton, e outro chamado The Lesser Cave of Solomon. São muito legais também, dá uma pesquisada que vocês vão saber um pouco mais sobre isso. E como eu disse antes, eles na maioria das vezes não aparecem juntos, né? Individualmente, um aparece aqui numa história, outro aparece em outra história, e eles acabam fazendo coisas ruins individualmente, né? Não embaixo do nome dos 7 demônios, mas algumas vezes sim eles já apareceram até em jogos, né? Por exemplo, no Digimon Savers Another Mission, que é um jogo de PlayStation 2, eu acho que tem para GameCube também. Nesse jogo eles são os grandes vilões, né? E aparecem em diversas outras partes de outros jogos também, né? Para começar, vamos falar um pouco sobre os brasões de cada um deles. Sim, se você achou que apenas os escolhidos tinham brasões, você está enganado. Cada um dos 7 Lord Demônios tem um brasão próprio, que é um brasão que representa o demônio que ele representa, entre aspas. Cada um desses brasões, que são tipo círculos assim, eles têm um símbolo de um dos 7 espíritos olimpianos, né, de mitologia, que representam deuses antigos e coisas do tipo. E tipo assim, eles são mencionados, se vocês derem uma procurada, em alguns livros por aí, em corpos celestiais de mitologias gregas e coisas do tipo, né? Dentro de cada um desses brasões você vai ver várias simbologias. Uma delas, por exemplo, sendo o número 666, que está escrito neles, lógico, representa o número da besta, né? E coisas do tipo. E assim, cada um dos 7 tem uma cor diferente, né? E um símbolo diferente dentro dele. E eu vou estar mostrando para vocês nas imagens aí, se vocês verem. E quando eu estiver falando de cada um deles, eu vou estar falando qual é a cor do brasão que ele representa também, e o pecado que ele representa, né? Começando então para falar um pouco sobre cada um deles, eu vou começar comentando que cada um deles, lógico, representa um dos 7 andares do purgatório. Se vocês já ouviram falar da Divina Comédia do Dante Alighieri, vocês já devem estar sabendo alguma coisa sobre isso, mas cada um deles, lógico, representa um dos andares, né? E para mim começar a falar sobre eles, eu vou falar na mesma ordem. Então você tem cada um dos andares, começando do andar número 7 e indo até o andar número 1, né? E eu vou falar da forma contrária, a partir do 1, que é o mais baixo, até o 7, que é o mais alto. Eu vou estar falando de cada um deles, e lógico que cada um dos andares representa um pecado também, que é o que cada um deles representa. Então vamos lá. Começando pelo primeiro dos 7, o líder deles também, o nome dele é Lucemon. Nesse caso, como líder, ele assume a forma de Lucemon modo caído, ou Lucemon Fall Down Mode. Ele é, lógico, metade anjo, metade demônio. O nome dele já diz tudo, representa Lúcifer, né? E ele é extremamente poderoso, é dito, tipo, nas descrições dele, que a força dele pode ser até equiparável à força de um deus e coisas do tipo, né? Ele representa o pecado do orgulho. Ele é o Digimon do orgulho e, lógico,
pelas representações que colocam dele em todas as vezes que ele apareceu, você vê que ele é um Digimon extremamente orgulhoso e que se sente a última bolacha do pacote todas as vezes, né? Vamos pro próximo então. O segundo aqui é o Leviamon. Leviamon, que parece um crocodilo gigantesco, para lembrar um Leviatã, né? Que já vem do nome dele. Ele é o Digimon da inveja, né? E dizem que assim, ele se tornou o que ele é porque ele estava num oceano negro na Dark Area, e lá ele ficava escondido e tinha muita inveja dos anjos e arcanjos que voavam com suas asas, enquanto ele tinha que ficar preso naquele lugar escuro pela eternidade. Então, graças a isso ele foi colocado como um demônio e entrou pro grupo dos 7 grandes demônios, né? Vamos pro próximo. O terceiro é o Demon, né? Literalmente demônio é o nome dele, mas também é chamado de Daemon em algumas traduções. Ele é literalmente o capeta, mano. Sério. E assim, dentro das evoluções e de quem ele pode vir, lógico que ele pode estar dentro da linha evolutiva do Devimon, por exemplo, mas é dito que um anjo caído se transformou nele. E de acordo com as linhas evolutivas e coisas do tipo, a gente sabe que o anjo que ficou do mal e acabou se tornando ele foi um Serapimon. Então o Serapimon caído se tornou um Demon, e esse Demon entrou pro grupo dos 7 Lord Demônios, né? Ele representa o pecado da raiva, da fúria, né? Então vamos pro próximo. O próximo aqui é o Belphemon Rage Mode. O nome dele é Belphemon, certo? Ele representa o pecado da preguiça. E justamente ele representa o pecado da preguiça porque ele tem uma outra forma, uma transformação dele, onde ele fica todo bonitinho. Quem assistiu Digimon Savers ou Digimon Data Squad, né? Vocês devem ter visto ele, que aparece ele é o primeiro grande vilão. Ele tá na forma dormindo dele, né? Que chama Belphemon Sleep Mode. E ele é super bonitinho, tá? Onde até mentes malignas conseguem controlar ele para usar todo o seu poder. Mas quando ele se liberta desse sono e fica todo furioso, como se ele estivesse acordando de um sono que ele tanto gosta de dormir e ficado com muita raiva, ele se torna o Belphemon Rage Mode, né? Belphemon modo furioso, onde ele é um dos 7 Lords Demônios e é extremamente poderoso também. O próximo aqui é o Barbamon. Barbamon, que é o representante do pecado da ganância. Ele parece um velho, né, com bastão, ele parece um mago, né, muito velho. E tem muita gente que compara ele, por exemplo, ao mago Saruman da saga do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis. E ele foi um dos grandes vilões do mangá Digimon Next. Para quem viu Digimon Next, quem não viu vai ver, é muito legal. Ele representa esse pecado, é muito poderoso, usa coisas de mago e vocês podem ver aí na imagem que eu tô deixando dele. Vamos pro próximo agora. O próximo é um dos grandes favoritinhos da galera, para quem assistiu Digimon Tamers principalmente, é o Beelzebumon, né? Ele na forma Beelzebumon, não na forma Beelzebumon Blast Mode, é tido como um dos 7 grandes Lords Demônio. Ele representa o pecado da gula. Tem algumas pessoas que se perguntam assim, nossa, mas por que ele representa o pecado da gula? Isso é muito simples, ele é guloso por poder, ele quer ter cada vez mais poder, e é por isso que ele representa o pecado da gula nesse grupo, né? Vamos pro próximo. A próxima e última da lista é a Lilithmon, único membro feminino do grupo, ela que representa o pecado da luxúria. É isso aí, é isso mesmo que você está ouvindo. Se você nunca esperou que dentro de Digimon, aquela franquia para crianças, tivesse um Digimon que representasse literalmente o demônio da luxúria, aqui está ele, certo? É a Lilithmon. Ela que entra para o mesmo grupo do Demon, né? Assim como um Serapimon se tornou o Demon, no caso da Lilithmon, ela era uma Ophanimon que caiu e se tornou uma Lilithmon e entrou para o grupo dos 7 Lords Demônio. Ela também pode ser mega evolução da Lady Devimon, também dá muito certo, né? E é isso aí, assim a gente completa o 7. Vamos falar um pouco agora de alguns outros Digimons que estão ainda dentro do grupo entre aspas, né? Daí a gente tem o Lucemon Satan Mode, né? O modo satânico do Lucemon. Ele é a última forma do Lucemon, né? A última evolução do Lucemon, onde ele fica completamente monstruoso e animalesco e quase sem inteligência nenhuma. Nessa forma, é dito que ele tem a coroa dos 7 pecados, né? E ele meio que representa totalmente o grupo dos 7 grandes Lords Demônios. Se você olhar nas costas dele,
ele tem todos os brasões de todos os 7 Lords flutuando em suas costas, de onde ele até usa um dos ataques dele, né? E além disso, quando ele evolui para essa forma, o Lucemon se divide em duas entidades. Ele se divide no Lucemon Satan Mode e no Lucemon Larva Mode. E ele tem uma esfera, né? Uma esfera enorme, que se eu não me engano se chama Gehenna, né? E dentro dessa Gehenna fica o Lucemon Larva. Ele é extremamente fraco, o Lucemon Larva, porém ele é extremamente inteligente. Ele seria como se fosse a mente por trás do Lucemon Satan Mode, enquanto o Lucemon Satan Mode seria totalmente o poder, a força, e ele só sabe atacar, né? É o mesmo caso, por exemplo, do Venom Myotismon no Digimon Adventure, que o Myotismon era um Digimon muito inteligente e meticuloso, e quando ele evolui para o Venom Myotismon, ele se dedica totalmente ao poder e ele perde toda a inteligência dele e fica um animal que só sabe dar ataques, né? E daí vamos pro próximo. E esse daqui é extremamente interessante. O nome dele ou dela é Ogudomon, né? Ogudomon, que ela parece uma aranha gigantesca, né? Ela tem 7 pernas e 7 olhos. Ela é literalmente a fusão entre os 7 Lords Demônio em um corpo só. E é um bicho extremamente poderoso e extremamente horrível. Provavelmente daria um puta de um trabalho para qualquer Digimon derrotar essa bagaça, né? E lógico, até hoje ele não apareceu em praticamente nada, né? Se vê mais essa forma dele em cartas e em histórias. Porém é dito que ele é tipo a arma secreta dos 7 Lords Demônio, e que eles, tipo, por um acaso usariam isso se tivesse numa situação de emergência e eles precisassem derrotar alguma coisa extremamente poderosa, né? Então daí a gente pode falar um pouco também sobre um outro ponto dos 7 Lords. É dito que no mundo digital existe um grande portão chamado o Portão dos 7 Pecados, né? Que ninguém sabe onde ele fica, porém os 7 Lords Demônio devem saber, deve ficar no lugar onde eles cuidem, né? E também ninguém sabe o que tem atrás dele até hoje. Porém ele já foi citado e sabe-se que nesse portão existem os brasões de cada um dos 7 demônios e que eles talvez possam abri-lo e de dentro disso aí sai alguma coisa muito perigosa, né? Então, lógico, a gente não sabe muito sobre isso, mas um dia se esse tópico vier a ser citado em alguma temporada, em algum jogo, seria demais, mas isso aí a gente tem que esperar, né, pessoal? Além disso, a gente pode voltar um pouco na parte dos brasões, né? E eu vou falar um pouco sobre eles de cada um dos 7. Barbamon, no caso, representa a cor violeta dos brasões do planeta Saturno, né? Novamente dos planetas dos espíritos olimpianos. Ele representa o demônio Barbatos, né? Do hebraico. Depois a gente tem o Beelzebumon. No caso dele, ele representa a cor verde amarelado, né? E é um verde claro. E ele representa o planeta Vênus. E o demônio que ele representa, lógico, do hebraico, o demônio Beelzebu. Depois a gente tem o Belphemon Rage Mode, que representa a cor azul escuro, e o planeta Marte. E ele representa o demônio da mitologia Belphegor, da lista, né? Depois o Demon, que representa a cor amarela, do planeta Júpiter. E o demônio que ele representa, lógico, da sua aparência, é o Satanás, né? Depois a gente tem o próximo, que é o Leviamon, que representa a cor azul clara, o planeta Mercúrio, e ele, lógico, representa o Leviatã, né? Depois a Lilithmon, que representa a cor verde, ela representa a Lua, e lógico, ela representa a Lilith, né? O demônio da luxúria. E o Lucemon, que obviamente representa o Lúcifer, ele representa também a cor laranja, e o que ele representa dos espíritos olimpianos é o Sol, né? E mais uma vez, se vocês quiserem saber mais sobre o grupo, eu recomendo que vocês vejam isso daqui que eu vou mandar para vocês verem, certo? O anime, a temporada de Digimon Savers, ou Data Squad, como você quiser chamar, lá existe uma menção a eles. Até o próprio Belphemon é um dos grandes inimigos que aparece, mas existe uma grande menção a eles, que é dito sobre eles do passado e coisas do tipo. E o mangá de Digimon Cross Wars, tá? Lógico, no anime de Digimon Cross Wars também a gente tem a aparição da Lilithmon,
tudo bem, mas no mangá de Digimon Cross Wars, que eu recomendo fortemente que vocês leiam, existe uma grande menção dos Lords Demônio através de um Ulforce Vidramon que está ajudando eles. E ele fala sobre toda uma profecia e que os Cavaleiros Reais tinham ido atrás dos Lords Demônio por causa dessa profecia de que o mundo ia acabar graças a eles, né? E tudo mais. E existem outros jogos onde você pode ver sobre eles, como por exemplo no Digimon History Cyber Sleuth, que vai sair agora para PS Vita e PlayStation 4. O Digimon World Redigitize Decode, que é pro 3DS, também fala sobre eles. E o jogo Digimon Savers Another Mission, que é para PlayStation 2. Eu acho que esse é mais fácil para vocês jogarem. E também no Digimon History, no primeiro Digimon History do DS. Joguem eles, vocês e assistam essas temporadas, leiam o mangá, que vocês vão saber um pouco mais sobre eles, né? E vai aparecer eles nessas temporadas, o que é muito legal. E lógico, né? A maior vontade de que esse grupo apareça como os grandes vilões de alguma grande temporada que venha por aí. Eu gostaria, por exemplo, que tivesse alguma aparição deles no Digimon Tree, né? Porque, pra quem não se lembra, o Demon foi o primeiro dos Lords Demônio a aparecer, até numa temporada de anime. Foi ele que atacou os escolhidos do Digimon Adventure 2. No final do Digimon Adventure 2, eles expulsaram ele, através de muito esforço, porque se eles não tivessem feito aquilo, provavelmente ele teria matado todo mundo ali, porque ela era forte pra caralho. Eles iam precisar do Omegamon ali, ou junto com o Imperial Dramon, para conseguir fazer alguma coisa, né? Eu não sei se foi exatamente a primeira aparição, mas eu acho que no anime foi a primeira aparição de um Lorde Demônio, né? Porque eu já vi muitas pessoas falando assim, pô, mas por que o Apocalimon e os 4 Mestres das Trevas não fazem parte desse grupo? Simplesmente, pessoal, pelo mesmo motivo dos Cavaleiros Reais, né? Os Cavaleiros Reais, eles são Cavaleiros Reais porque eles têm... primeiro, eles foram criados pela League Brasil, e segundo, porque eles têm a classificação como Cavaleiros Sagrados. Cavaleiros Sagrados. No caso dos Lords Demônio é praticamente a mesma coisa, cada um deles tem a classificação como Lorde Demônio, né? Tem também uma outra grande curiosidade, que é o seguinte, existe um Digimon chamado Goumon, né? Esse Goumon, que eu vou deixar a imagem para vocês darem uma olhada nele aí, ele também é chamado de Deathmon, né? Ele também tem a classificação de Lorde Demônio, e ele seria um Lorde Demônio, porém ele prefere ficar neutro, ele prefere não fazer parte de grupo nenhum, porém ele é extremamente perigoso, né? E uma curiosidade é que esse Goumon, Deathmon, ele foi criado por um fã em um torneio de desenhos há muitos anos atrás. E além disso existe um outro Digimon que chama Grand Dracmon, né? Esse Grand Dracmon pertence à linha evolutiva do Dracmon. Ele não tem classificação como Lorde Demônio, porém ele é extremamente respeitado no inferno, né? Onde ele fica junto com os outros lá, nas Dark áreas da vida, né? Por ele ser um Digimon extremamente antigo de lá e ter um castelo lá que é praticamente impenetrável, e ele ser tipo de nível de poder deles, mas lógico, ele não faz parte do grupo, né? E assim, pessoal, eu adoro eles como grupo, é muito legal ter toda essa mitologia, tudo isso dentro de Digimon, né? Pra quem acha que Digimon é só pra criança, pelo amor de Deus, se você conhecer toda essa história e ver todo o simbolismo e tudo mais que tem aí, você vai ver que não tem nada quase pra criança aí, certo? Coisa bíblica, coisa de todos os tipos de religião, tudo misturado. O que é super legal, é super genial. É um dos motivos que me fazem mais amar Digimon, né? E se você não conhece Digimon e tá vendo esse vídeo, tá aí mais um motivo para você estar indo atrás e dando uma estudada na franquia para você conhecer mais, porque vale a pena. E é isso aí, pessoal. Eu vou deixando por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante de mais esse conhecimento sobre mais um grupo de Digimons, né? Espero, junto com vocês, que esse grupo seja mencionado, colocado como vilões de alguma temporada futura. Espero mesmo, espero demais que isso aconteça, porque lógico seria muito, muito bom, né? E é isso aí. Até a próxima. Um abraço do Genai e vamos que vamos. Falou!